A paz do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Não é boa em princípio, mas acaba sendo boa porque Deus é misericordioso. Deus também responde oração quando a gente está com a fé bem pequena, quando a gente quase não crê, Deus responde oração. Claro que na Bíblia, crer em Deus, orar crendo e recebendo é bíblico, mas na misericórdia de Deus, Deus também responde oração quando a gente tem uma fé muito pequena, porque Ele é misericordioso. A live de oração de hoje, ela é baseada naquela passagem que eles entram no barco e Jesus pregava muito, ensinava muito, trabalhava muito, e ali no barco ele adormeceu. Veio uma tempestade. Nós temos que lembrar que o mar da Galileia não é um mar, não é um oceano, é um grande lago de água doce, que se não estiver ventando, ele é muito calmo e tranquilo. Mas ele tem uma largura, na parte mais larga dele, de 15 quilômetros de água. E se tiver uma ventania muito forte, e os barquinhos eram aqueles barquinhos pequenos mesmo, né, nós chamamos até de botes, mais ou menos que nem botes, maior do que bote, porque eles traziam peixes dentro, mas não muito maior do que um bote, talvez 4 vezes maior do que um bote, mas num temporal, numa ventania muito forte, que aqui no Brasil voa até telhados, esse barquinho ia virar e eles iam morrer nesses 15 quilômetros aí de água. Eles ficaram muito apavorados, acordaram Jesus por causa da tempestade, do vento forte. O Senhor repreendeu a tempestade e o Senhor também repreendeu os discípulos, dizendo que eles tinham pouca fé, que na verdade eles poderiam ter crido, poderiam ter ordenado e Deus teria agido com o seu poder. Eles foram repreendidos que tinham pouca fé. Mas você parou para pensar e perceber que ainda assim Jesus respondeu à oração? Senhor, socorre, Senhor, nós vamos perecer. Eles estavam orando, eles estavam pedindo, é uma oração. A gente pede a Deus Pai em nome de Jesus, e às vezes a gente clama até mesmo ao Senhor Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles fizeram uma oração, um pedido de oração, e o Senhor acalmou a tempestade, e eles tinham pouca fé. Qual que é a tempestade de sua vida que dá um pouquinho de medo em você, parece que não vai dar certo, parece que não vai resolver? Qual que é a tempestade de sua vida que você não tem aquela autoridade grande? Para a tempestade, e ela vai parar, e você está num estado de pânico, e você precisa que Deus pare a tempestade, nem que depois ele te dê uma bronca. Pouca fé, você tem pouca fé. Mas mesmo assim Jesus respondeu e parou a tempestade. Qual é a sua tempestade que você tem medo, você tem insegurança, você tem ansiedade, você tem preocupações? Qual é a sua tempestade que parece que você não tem autoridade? Você tem, mas você sente que não tem, você não está funcionando à altura do que você é em Cristo, mas você precisa que Deus pare a tempestade. Vamos clamar para Deus parar essa tempestade aí na sua vida. Mesmo que você esteja inseguro, mesmo que você vai levar bronca, e nós vamos levar bronca também, pessoas de pouca fé, mas mesmo assim o Senhor responde oração. Tem uma outra ocasião em que um pai não sabia mais o que fazer. O filho dele ficava terrivelmente endemoniado. Era uma coisa horrorosa de ver. O que esses pais andaram fazendo, não sabemos, mas imaginamos. Devem ter invocado forças ocultas, por meio de alguma religião da época lá, fizeram o que não deve, devem ter consagrado o filho, fizeram o que não deve,
e agora ele não tinha autoridade espiritual, e o filho dele ficava terrivelmente endemoniado, possivelmente ninguém conseguia segurar, possivelmente dava chutes, gritava, uma coisa apavorante, ninguém conseguia controlar, nem os discípulos estavam dando conta desse endemoniamento. E o pai do menino falou: oh, se o senhor puder, me ajuda, me socorre. Oh, se o senhor puder, não é assim que a gente ora. Se o senhor puder, se o senhor quiser, não é assim que nós oramos. O senhor respondeu com uma pergunta: se eu puder? Se o senhor puder? Oh, claro que ele podia. Mas em seguida o homem disse: ajuda a minha fé, aumenta a minha fé. Ele reconheceu que a fé dele era muito pequena, e Jesus respondeu o pedido dele, e o filho dele foi liberto daquele demônio. São duas passagens bíblicas, deve ter mais, são duas passagens bíblicas que o Senhor respondeu oração, mesmo quando a fé era pequena demais, ao ponto do Senhor até repreender: não tem fé. É claro que com fé, Jesus incentivou fé, tudo que vocês pedirem crendo, receberão. O Senhor incentivou fé, ele disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharão. Ele incentivou pedir, buscar, falar, crer. Mas também tem passagens em que ele operou quando o nível de fé era muito baixo. Eu não sei quem é você, se você é uma espécie de Elias, mas geralmente nós somos pessoas de pouca fé. Mas qual é a tempestade de sua vida? Se você estiver nos ouvindo e tiver um problema mais sério, mas você não quer falar o nome do familiar, não precisa falar. Você não quer falar o nome da enfermidade, não precisa falar. Mas escreve aí no campo de comentários: eu sou da cidade tal e eu quero oração pelo meu cunhado, enfermidade, cura de enfermidade, libertação, emprego, pelos meus familiares que estão com problema de casamento. É uma tempestade, nós vamos crer. Nós vamos crer com a nossa pouca fé. Se ela for pouca, nós vamos crer, sabendo que o Senhor para a tempestade, mesmo quando os discípulos têm pouca fé, sabendo que o Senhor Jesus libertou o menino endemoniado, mesmo quando o pai disse: ajuda a minha fé. O que nós não podemos fazer é parar de orar, parar de clamar. Nós temos até que falar para o Senhor: tem misericórdia. Talvez eu estou com medo, talvez eu não estou com aquela autoridade toda, talvez eu não estou usando essa autoridade, talvez eu tenha autoridade, mas eu estou atrapalhado aqui nos meus pensamentos, eu não consigo exercer essa autoridade. Talvez é hora do Senhor me dar uma bronca, mas de qualquer maneira tem misericórdia, ouve, Senhor, a minha oração. Você tem a tempestade aí para a gente clamar a Deus? Por favor, escreva nos comentários. Eu vou pedir para todos os pastores que estão aqui, para nós ficarmos em pé, e nós vamos orar pela tempestade. Nós vamos também orar. A gente sabe que a maior parte da situação é boataria de internet, né? Vai ter outro massacre na escola, outro massacre na escola. A maior parte disso é boataria, sem uma comprovação de investigações, coisas e tal. Mas vamos orar pelas escolas, orar pelos professores, orar para que Deus opere na vida desses que estão tão perturbados, que geralmente numa mistura de dependência química e mais invocação do mal, vira esses monstros que entram aí numa creche e matam crianças. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Nós todos temos alguma tempestade. O nosso país tem uma tempestade de pânico na escola. Apresenta diante do Senhor a tempestade da sua vida, a tempestade de sua família. Pai amado, nós estamos agora colocando diante do Senhor a tempestade que nos apavora. Para alguns é enfermidade. Para alguns são os membros da família que vão se separar, aquele casamento com aqueles filhos vai acabar, um filho para um lado, a esposa para o outro, o marido para o outro lado, tristeza na família por causa do divórcio, tristeza na família por causa do desemprego,
tristeza na família por causa da dependência física e dependência química também, ou tristeza na família por causa da dependência do álcool. Oh, Pai amado, obra do mal, obra das trevas, obra de destruição, clamamos a Tua misericórdia, clamamos a Tua misericórdia. Nós estamos apresentando as tempestades de nossa vida, estamos apresentando as tempestades de nossa vida, e na autoridade do nome de Jesus, repreendemos essa tempestade de enfermidade, essa tempestade de enfermidade, na vida dessas pessoas que estamos apresentando diante do Senhor. Repreendemos em nome de Jesus. Tempestade de enfermidade, repreendemos em nome de Jesus. A tempestade do desemprego, repreendemos em nome de Jesus. A tempestade do ódio, repreendemos em nome de Jesus. A tempestade da falta de perdão, repreendemos em nome de Jesus. A tempestade do pavor, do pânico nas escolas do Brasil, repreendemos em nome de Jesus. Oramos pela polícia brasileira, que ela possa interceptar esses ataques, de pessoas do mal, descontroladas por forças das trevas, possivelmente com problemas psiquiátricos e uso de produto químico, fazendo essas maldades aí ao redor do Brasil. Oramos pela nossa polícia, oramos pelas nossas escolas, oramos pelos diretores, oramos pelos professores, oramos pelos alunos. Recebemos a bênção do Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Recebemos os milagres do Senhor. Pai amado, como aquele pai, nós também oramos, ajuda a nossa fé. Senhor amado, nós lamentavelmente até nos identificamos com os discípulos que estavam apavorados. Nós estaríamos apavorados, Senhor, se nós estivéssemos no meio do mar da Galileia, daquele lago grande, e viesse aquela ventania que até telhado arranca, aquela ventania que derruba árvores grandes, que derruba poste. Se nós estivéssemos naqueles botes, por maior que fossem, estivéssemos naqueles botes, nós estaríamos morrendo de medo. O Senhor repreendeu a tempestade, o Senhor atendeu os discípulos, mesmo que eles tinham pouca fé. Eles tinham pouca fé para ordenar e ver o milagre, mas eles tinham fé no Senhor que ia parar, e o Senhor parou. Nessa manhã a gente talvez não tenha essa autoridade toda para falar e parar, mas nós temos fé que o Senhor para a tempestade. O Senhor cura os enfermos, o Senhor cura os enfermos. Aleluia, a libertação, porque o Senhor derrotou principados e potestades na cruz do Calvário. Por isso desfazemos obra das trevas contra as nossas vidas, na vida de familiares, de pessoas que estão nos ouvindo, contra a nossa igreja, contra o Vale da Bênção, contra os projetos sociais, contra o setor de eventos, contra a Casa do Intercessor, contra a Escola Antioquia, contra a Missão Antioquia. Repreendemos, mandamos embora toda a obra do mal, toda a obra das trevas. Recebemos os anjos de Deus, recebemos o Espírito Santo e recebemos honra e glória para o nome do Senhor. Nós não queremos ser os famosos ungidos, queremos que a honra e a glória seja sempre do Senhor. Nós não gostamos de espinho na carne, nós não queremos espinho na carne, mas nós também não queremos orgulho em nós, porque a honra e a glória são do Senhor.
Obrigado por essa manhã de oração. Obrigado pelas pessoas que nos acompanham toda quarta-feira. Abençoa a vida deles, Senhor, a vida de cada um deles que nos acompanham e oram conosco e clamam conosco. Obrigado por esses irmãos e irmãs que estão conosco toda quarta-feira. Deus está ouvindo as orações. Tivemos um culto de ceia tão ungido, tão abençoado, tão cheio da presença de Deus. Domingo de manhã, domingo à noite também, nas quartas-feiras, a resposta das orações. Obrigado, Senhor, pelos intercessores que oram conosco e obrigado pela grande obra que o Senhor está fazendo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.